Josué capítulo 4. É o quinto livro da Bíblia, queridos. Josué capítulo 4, versículo 5. Quem for encontrando, glorifica o nome de Jesus. Eu vou ler na tradução NVI e também no telão está a mesma tradução, tá? Mas o sentido é o mesmo. Vamos lá. Josué capítulo 4, versículo 5 diz assim: E lhes disse: passe adiante da arca do Senhor, seu Deus, até o meio do Jordão. Ponha cada um de vocês uma pedra nos ombros, conforme o número das tribos dos israelitas. Elas servirão de sinal para vocês no futuro, quando seus filhos perguntarem: o que significa estas pedras? Versículo 7. Respondam que as águas do Jordão foram interrompidas diante da arca da aliança do Senhor. Quando a arca atravessou o Jordão, as águas foram interrompidas. Essas pedras serão um memorial perpétuo para o povo de Israel. Posso ouvir amém na igreja? Vamos lá. O Senhor tratou com a minha cabeça para este versículo, e o Senhor trouxe para mim o que Ele estava tratando, tanto conosco e também com vocês esta manhã. O tema que Deus me deu para esta manhã é Gilgal, fim da vergonha. Fala assim comigo: Gilgal, fim da vergonha. Nós estamos vendo aqui, essa geração não é a mesma geração que saiu do deserto. Essa geração nasceu no deserto, na peregrinação do deserto, nasceu essa geração. Porque a geração que saiu do Egito, eles morreram todos no deserto. Então nós vamos ver agora que esta geração está bem perto, escute isso, bem perto de entrar na terra prometida. Eles estão em quilômetros, mais ou menos 13 quilômetros de entrar em Jericó. Entrar na terra que Deus havia prometido para os seus pais. Agora são eles que vão entrar nesta terra. Este povo está para viver o melhor momento da vida deles. Fala assim comigo: melhor momento da vida deles. Eu quero que você pegue esta palavra para você. Este povo está para viver o melhor momento da vida deles. E agora Deus chega para eles e fala: olha, vocês vão atravessar o Jordão. Só que no capítulo 3, versículo 4, vai dizer que eles nunca tinham passado por aquele caminho. Então aquele caminho era novo. Fala assim comigo: nunca passaram por lá. Então você veja que Deus estava colocando diante deles algo inédito, algo que nunca ninguém colocou seus pés, ou algo que nunca alguém viveu na sua história de vida. Olha que lindo. Só que nós vamos ver aqui que este povo vão enfrentar um desafio. No versículo 15 vai dizer que as águas do Jordão, exclusivamente naquele dia, elas transbordavam. Então, se não fosse época de cheia, eles passariam tranquilamente aquele Jordão, aquele lugar que eles estavam. Só que uma vez por ano, o Rio Jordão, ele ficava em época de cheia. Por quê? Porque era tempo da primavera chegando, e era tempo de colheita chegando também. Mês que vem é o quê? O que é o mês? Qual é a estação do ano? Só que agora vocês vão ver que eles estão
vivendo algo meio que parecido que eles viveram, os seus pais viveram um dia. É meio que a mesma situação se repete. Quando eles pensavam que iam chegar na terra prometida sem nem mais um obstáculo do nada surge e muitos não conseguem entender. Algo na minha vida surge de novo e muitas vezes não conseguimos entender. Mas aqui o que nós vamos ver para esse povo, tanto no capítulo 3, preste atenção, e tanto no capítulo 4, não há nenhuma reação, gente. Não tem tamborim, não tem dança, não tem alegria. Vocês estão vendo? Se nós voltarmos lá em Êxodo capítulo 14, Êxodo depois capítulo 15, que é onde logo depois que eles atravessaram o mar vermelho, nós vamos ver tamborim, nós vamos ver dança, nós vamos ver Miriam profetizando. E agora nós vamos ver aqui nenhuma reação, nada. E eles estão perto do que Deus prometeu. Gente, não era para eles estarem celebrando? Não era para eles estarem se alegrando? Porque eles estão tão perto, meu Deus, tão perto de chegar aonde Deus prometeu. Só que agora eles estão cansados. A jornada cansou. A jornada cansou tanto estes homens que eles não estão festejando. Não que eles não estejam alegres, felizes, porém a jornada cansou. Eles nasceram no deserto, só que o tempo passou, eles não são mais os mesmos. Eles amadureceram, eles cresceram, e a jornada mudou bastante aqueles homens. Eles não são mais a mesma pessoa. Eu não sou o mesmo do tempo que eu cheguei aqui em Jacareí. O mesmo quero dizer, quando cheguei, a mentalidade era uma, a postura era uma, a maturidade era uma, e hoje se passaram mais de 20 anos. Então eu já não sou mais o mesmo. E se você for notar, há 10 anos atrás, você não é mais o mesmo. Só que às vezes, a jornada desgasta. A espera desgasta. Não venha dizer para mim que você é o mesmo de 15, 20 anos atrás. Porque esse povo, eles não vão ter a mesma reação que os seus pais tiveram. Dançar, pular, profetizar, tocar tamborim. Mas por eles terem desgastado também emocionalmente, não é que eles não desejam ver aquilo que Deus havia prometido. Só que agora o coração deles pode ser que esteja um pouco mais duro. Não há tanta festa para aquilo que tanto esperou um dia. E o tempo da espera não é para qualquer um. O tempo da espera não é para criança. O tempo da espera é para gente grande. É para adulto espiritual. Esse tempo da espera nos molda. O tempo da espera nos amadurece. O tempo da espera nos leva a um crescimento espiritual. Porém, só que por eles esperarem tanto tempo, tudo estava mexendo na vida deles. E essa espera que você está há tanto tempo,
Como que isso mexeu com você? Veja isto. Veja como que essa espera tem mexido com você até no seu emocional. Antes, você tinha pressa de tantas coisas. Hoje, pode ser que você não seja mais o mesmo, porque essa espera desgastou você. Essa espera mexeu com você. E agora nós vamos ver este povo perto para atravessar o Rio Jordão. Só que agora eles estão cansados e eles encontram na frente um obstáculo. O Rio Jordão está cheio. Ele transborda, porque era tempo de uma nova estação chegando. Impedimento não significa que é o fim. Impedimento é uma resposta a Deus te trazendo. É uma nova estação que está chegando na sua vida. Fala assim comigo, uma nova estação que está chegando na minha vida. Tem glória a Deus aí? Pode aplaudir o Senhor. Agora veja, fala assim comigo, a caminhada, a espera, cansa. Não venha me dizer que a euforia sua é a mesma de 10 anos atrás. Não venha me dizer que a sua euforia é a mesma quando você começou essa jornada. Nem sempre a euforia é a mesma de anos atrás. Tem pessoas que esperaram tanto tempo para comprar uma casa na imobiliária da Savoldi, quando esperou, dava errado, e foi passando, passou-se 10 anos, quando o pastor Silvio disse, está aprovado, a pessoa disse, obrigado, não teve tanta festa. Não é porque não gostou, não é porque não ficou feliz, até ficou, só que é o tempo da espera. Escute isso, é o que está acontecendo com eles aqui. Só que no final do destino, ou final da caminhada, você vai ver que este povo não é o mesmo. Muitas vezes, quando você chegar naquilo que Deus um dia lhe prometeu, você não vai ser mais o mesmo. Mas você vai estar melhor. Você vai estar mais maduro e mais preparado para receber o que Deus tem para a tua vida. Tem glória a Deus, a igreja? Veja só. Às vezes, por favor, gente, não me entenda mal, tá? Mas às vezes eu encontro com algumas pessoas na rua, algumas pessoas que eu conheço há muitos anos e fico muitos anos sem ver, e fala assim, oi apóstolo, como é que o senhor está? Eu falei, estou bem, graças a Deus. Fala, o senhor não muda nada, hein? Eu falei, puxa vida, você já foi no oftalmologista? Você está bem? Ele falou, não, o senhor está normal, né? Não sei o quê. Eu falei, algumas coisas mudou, é que você não está percebendo, mas tudo bem. Ele falou assim, não, mas o senhor é o mesmo jeitinho, tudo bem. Para alguns eu posso até estar quase com a mesma aparência de alguns anos atrás, mas aqui dentro e aqui mudou. Atitudes que eu tinha antes eu não tenho mais. Atitudes que você tinha antes você não tem igual mais. Hoje você está chegando perto de uma grande vitória. Porém você pode ter até mesmo chegado aqui hoje cansado de tanto esperar. Até às vezes eu pergunto para a bispa, você queria voltar há uns 30 anos atrás, uns 20 anos da sua vida? Falou, não, está louco, está muito bem, continuo dessa idade mesmo, está ótimo. Eu falei assim, se for para voltar, não melhor não, quero ficar assim. Só que tem muitas coisas, se nós olharmos para a nossa vida, nós não somos os mesmos, não somos como eles aqui não são. Só que agora nós vamos ver aqui, que Josué é um líder de transição. Esse líder de transição significa alguém que estava tomando
ou seja, perdão, estava assumindo o lugar de Moisés. Nós vamos ver aqui que Moisés não está mais. Moisés não está mais com ele. É aquela pessoa que Josué podia estar falando assim: puxa vida, Moisés vai me fazer tanta falta. Eu não sei o que é você, minha vida sem você. Pode ser que Josué estivesse emocionalmente também abalado, porque a liderança de Moisés era muito importante para ele. E às vezes, infelizmente, nós somos assim, dependente emocionalmente. Dependemos de pessoas para chegar até um lugar que Deus havia prometido. Escute uma coisa: a liderança mudou, porém a presença de Deus continuava com eles. Amizades da sua vida mudou nessa caminhada da sua vida, mas a presença de Deus ainda continua com você. Nessa caminhada que você está esperando tanto tempo, pessoas te deixaram, pessoas te decepcionaram, pessoas abandonaram você, mas olha quem continua com você: o próprio Deus está junto com você até hoje. Só que, porém, quando Deus tira eles da terra, Josué, ele e Caleb são os únicos que sobreviveram daquela geração. E Josué vai viver a mesma história que Moisés. Só que neste momento não tem cajado e não tem levantar as mãos. Porque no tempo de Moisés a estratégia que Deus, a estratégia que Deus deu é cajado e levanta a mão. Por que cajado? Porque cajado simboliza autoridade. Por que a mão direita? Profetizar. Então quando Deus ele fala para Moisés levantar a mão direita, dizendo assim: profetiza do que está fechado diante de você, e usa a autoridade que eu te dei, cajado. Só que agora nós não vamos ver se repetindo os mesmos métodos. Escute isso, guarda isso aqui. Uma vez eu falei isso com o pessoal dos empreendedores da igreja, na reunião. Os métodos iam mudar, os princípios iam permanecer. Escuta isso, os métodos da nossa vida mudam, gente. Tem coisas que nós usávamos há 10 anos atrás, não servem mais para hoje. Tem estratégias que deu certo no Mar Vermelho, mas não é para o Rio Jordão. Tem coisas que você quer continuar insistindo, que já se passou tantos anos, mas Deus está dizendo: os métodos mudam, princípios não. Qual é o princípio? Palavra. E Josué vai entender que ele não é mais o mesmo do que ele era antes. E agora a ordem é outra. Qual é a ordem? A Arca da Aliança. Vocês vão ficar longe da Arca da Aliança 900 metros. Vão levar a arca, que simbolizava a presença de Deus. Então vejam, não tinha cajado, não tinha mão para profetizar, mas tinha a presença. Você chegou até aqui, mas tem a presença de Deus com você. Então Deus fala assim: olha, os sacerdotes vão, quando eles molharem o pé, o Rio Jordão vai parar. Por que vai parar? Porque Rio Jordão significa rio que desce. Então ele era uma descida, e Deus ia fazer parar o Rio Jordão quando os sacerdotes, junto com a arca, ele parava o rio para o povo atravessar. E os sacerdotes ficariam no meio do rio, aonde Deus secaria da mesma forma que secou no Mar Vermelho para o povo atravessar. Olha que interessante. Olha o que Deus está fazendo. Agora é minha presença que vai fazer isso. Porque agora vocês estão entrando num tempo de colheita, primavera. Tem crente aqui para dar glória? Levanta a sua mão e fala assim: eu vou entrar no tempo da colheita agora. Então você veja, não era Moisés que estava, não, Josué não usava mais os mesmos métodos de Moisés.
mas era a presença de Deus que estava parando aquele rio Jordão. Só que Deus pede para Josué uma coisa. O quê? Pega 12 príncipes e levante cada um com uma pedra. Vocês vão colocar 12 pedras, vão levantar um memorial do outro lado, que é Gilgal. Esse memorial, se você for lá hoje, lá em Israel, lá você vai ver que está no mesmo lugar, um pouco espalhado, mas as pedras estão lá ainda. Ele fala, vai ser um sinal que vai ser um memorial perpétuo, para sempre, porque todos quando passarem por isto vai chamar atenção. O que é isto? Aqui é um sinal de que Deus fez um grande milagre na minha vida que eu não esperava mais. Aí Josué, ele vai dizer assim, olha, para melhorar, vocês vão colocar 12 pedras em Gilgal, e eu quero que vocês coloquem 12 pedras no Rio Jordão. Porque toda vez que o Rio Jordão ele baixar, vai aparecer parte das pedras. Então você veja que Deus ele pede para que isso fique para as gerações daquela geração. Filhos, netos, bisnetos. É como se haveria uma transmissão de geração para geração. Não morrer de geração para geração. O que é servir a Deus e ter Deus na sua família. Então veja, este sinal, você pode estar pensando, mas que altar eu vou levantar? O que eu vou fazer? Não sei. Eu pensei, bom, se Deus der para nós esse lugar, e der do outro lado para nós também, nós vamos demolir tudo lá. E vou pegar 12 pedras daquela demolição e vou levantar um altar para o Senhor, não para idolatria, não para ficar se prostrando, mas para dizer aqui Deus nos deu uma grande vitória. Eu começo a imaginar, todo mundo tem que sonhar, sim ou não? E você começa a pensar, mas e o que eu vou fazer? Não sei, uma bandeira? Até que o Senhor me ajudou. Só que o que vai acontecer na vida deles, eles têm que deixar este altar. Quando eles passassem o Rio Jordão, logo em seguida os sacerdotes viriam com a arca, e em seguida já fechava o Rio Jordão. É questão assim, nem bem tirou o pé do Rio Jordão, olha que interessante, nem bem tirou o pé do Rio Jordão, o Rio Jordão já fecha. É Deus dizendo assim, não quero que você volte mais para lá. É um novo tempo na tua vida, você não vai mais voltar para trás. Não vou mais repetir isso que eu estou fazendo, eu abri para você continuar para frente, não para voltar. Olha, o teu irmão fala assim, você não vai voltar para trás. Escute, deixa eu falar para você, um novo momento, fala assim comigo, um novo momento estava chegando na vida daquele povo. Fala assim, um novo momento está chegando na minha vida. Agora, você pode estar perguntando, mas será que levantar este altar não seria uma idolatria? Seria uma idolatria se você ficar se prostrando diante desse altar. Mas seja qualquer coisa que aqui Deus está pedindo como este altar em memorial. É como alguém olhar e dizer, o que é isto? Isto é o sinal do que Deus fez. Por exemplo, nós temos na entrada da igreja a história da redenção plena. Então todos que entram e olham para a direita vão ver lá o quadro aonde começou a redenção plena, na garagem de casa. Então um olhar vai dizer, esse é um memorial, aonde começou essa igreja, para nunca esquecer da onde Deus nos tirou. Porque Deus não queria que eles esquecessem, que a sua geração não
ficasse sem saber. Ou seja, Deus estava dizendo: eu quero que vocês passem para as outras gerações de vocês o que eu fiz e eu posso fazer. Agora veja, Hebreus capítulo 10, versículo 23 nos diz assim, na Bíblia NVT, Hebreus 10, 23: apeguemo-nos firmemente, sem vacilar, à esperança que professamos, porque Deus é fiel para cumprir a sua promessa. Qual que é a segurança desta promessa? Conhecer quem me prometeu. Fala assim comigo: eu estou seguro que a promessa vai se cumprir, porque eu conheço quem me prometeu. Quem te prometeu? Grita aí. Fala: Jesus. Se eu conheço quem me prometeu, então eu estou aqui. Eu me apego firmemente, sem vacilar, à esperança que professamos, porque Deus é fiel para cumprir a sua promessa. E por que essa promessa vai se cumprir? Grite comigo: porque Deus é fiel. Vou falar de novo: por que você crê que a promessa vai se cumprir? Aleluia! Romanos capítulo 4, versículo 21, na linguagem NVT. Abraão estava plenamente convicto de que Deus é poderoso para cumprir tudo o que promete. Fala assim comigo: o meu Deus é poderoso para cumprir tudo o que Ele promete. Escute comigo. Veja agora, eles estão chegando no versículo 19, eu estou caminhando para o final, em Gilgal. Fala comigo: Gilgal. Eles atravessaram o Rio Jordão. Na época, o momento mais difícil se repete. Parece que tudo de novo, meu Deus. Uma dificuldade que do nada veio. Calma, é para você não esquecer que Deus, somente Ele pode fazer. Agora eles chegam em Gilgal. Do outro lado, eles saíram do Rio Jordão, a arca saiu, pum, fechou o rio, ninguém passa mais. E quando eles chegam, vai dizer que eles acamparam em Gilgal. Fala-se comigo: acamparam em Gilgal. Gilgal significa removido. Lugar, Gilgal significa tudo foi removido. Você não entendeu? Fala assim comigo: tudo foi removido. Fala assim comigo: Gilgal representa também um recomeço. Aqui ele estava tendo uma chance de o quê? Começar um novo tempo, uma nova história, um recomeço. Eu não sei como é que você chegou, eu não sei como é que está a sua vida, mas Deus está dizendo: eu estou dando uma chance a você, eu estou levando você a um recomeço, uma caminhada diferente a partir de agora. E esse recomeço, quando Deus fecha o Rio Jordão, Ele está dizendo assim: deixa para trás tudo aquilo que você trouxe até aqui, porque você precisa recomeçar. Mas você não pode recomeçar com essas ofensas que estão dentro do seu coração. Você não pode recomeçar uma nova história, um novo tempo, com essas mágoas que você carrega dentro de você. Você não pode recomeçar com essa mesma mentalidade que você tentava trazer, que você não é mais o mesmo. Há um recomeço, mas há histórias que machucaram você, as histórias que deixou você enfermo da alma, te fez uma pessoa até mesmo emocionalmente
diferente. Você não celebra mais tanto como antes. Você não dança mais como antes. Você não tem a mesma alegria que você tinha antes. Alguma coisa aconteceu nesse percurso. Alguma coisa aconteceu na sua vida. E agora, Deus fala, Deus fecha o mar, fecha o Rio Jordão, porque Deus está dizendo assim: aqui eu encerro essa estação de coisas ruins que aconteceu na tua vida. Meu Deus, que coisa linda, vou voar, eu vou voar. Se eu tivesse asa, eu ia voar aqui na igreja agora. Gente, eu estou encerrando esta fase de coisas ruins da tua vida. Meu Deus, quantas famílias andam juntos, mas viveram um tempo tão difícil após, mas viveram um tempo tão dolorido. Aí Deus está dizendo assim: olha, tudo aquilo que te fez mal, toda esta jornada, esta caminhada em direção à terra prometida, Deus está dizendo assim: eu que estou fechando o Rio Jordão, porque eu não quero que você volte mais naquela história. Aquela história que você viveu de sofrimento, de dor, de lágrima, de tristeza, de sem dormir, sem sono. Deus está dizendo assim: eu estou encerrando este ciclo de coisas ruins da tua vida e estou começando um novo ciclo na tua vida. Ei, nós estamos entrando no ciclo da primavera. É o tempo da colheita do Senhor, está chegando na tua vida. Aleluia! Fala assim comigo: eu tenho que deixar para trás. No capítulo 20, diz assim no capítulo 4: em Gilgal, Josué ergueu as 12 pedras tiradas do Jordão e disse ele aos israelitas: no futuro, quando os filhos perguntarem aos seus pais que significam essas pedras, explique a eles: aqui Israel atravessou o Jordão em terra seca. Essas pedras seria testemunho não só para as gerações, mas para as nações. As outras nações saberiam o que Deus fez. E quando ele levantou aquele monumento, ele estava dizendo assim: isso vai servir de exemplo, de testemunho. E também entendo que Deus estava dizendo através daquele memorial: vocês não podem pensar jamais em voltar da onde eu os tirei. O rio, aquele monumento, simbolizava a sua vida antiga. Tudo que você foi um dia e o que você viveu até hoje. Gente, Deus está fechando, está encerrando isto. Se Deus tem horas que o próprio Deus tem que fechar a porta mesmo para você, ainda que te doa, porque senão você vai ficar insistindo, e você vai ficar sofrendo. Tem coisas que Deus tem que pegar você na marra, que nem os anjos fizeram com Ló: vamos sair logo aqui de Sodoma, senão você vai ficar sofrendo. Você fala: mas por que fechou essa porta? Por quê? Porque senão você não ia. Tem coisas que você insiste, que aquilo que Deus já tirou de você, que é passado, é coisas antigas, e você quer trazer de volta. Então, o que Deus estava falando através desse memorial, é dizendo: ei, acabou. Essa fase de coisas ruins, essas fases que você viveu até hoje, essas serão só lembranças do que Deus fez no momento mais difícil da tua vida. Se prepare, que por esse tempo algo grandioso vai acontecer. Fala assim: eu creio em nome de Jesus. E este memorial, como diz aqui no versículo 23 e 24, é para que todo mundo saiba
quem é o Deus que eles servem. Porque no capítulo 5, versículo 1, quando o povo de Jericó soube o que Deus tinha feito através deles, eles morreram de medo. As pessoas não têm que ter respeito por nós, pelo que eu sou, mas pelo Deus que eu sirvo. Será que quem está à minha volta, na minha família, tem respeito por mim, pelo Deus que eu sirvo? Será que as pessoas que trabalham com você te respeitam pelo Deus que você serve? Será que os teus filhos te respeitam porque sabe que você serve um Deus poderoso? Então veja que Deus faria isto para que todos passavam a temer o que Deus ia fazer. No capítulo 5, versículo 2, Deus vai mandar aquele povo passar por um processo de circuncisão, os homens, porque a geração anterior tinha sido circuncidada, mas a geração nova não. Então todos precisavam ser circuncidados, os homens, todo o prepúcio do homem. Deus fala assim: pega uma pedra, transforma numa faca e faça uma circuncisão nos homens, faça uma marca. O que eu entendo com isso? Eu não disse para vocês que eles chegaram até o Rio Jordão, você não via celebração, você não via alegria, você não via alguém dizendo glória a Deus. Aqui Deus, nessa circuncisão, Deus estava mudando o espiritual daquele povo. Eu estou renovando vocês para viver este novo tempo da vida de vocês. Ah, você não entendeu? Levanta a sua mão bem alto. Deus está dizendo assim: você está pensando que eu estou pensando só no lado material que você vai conquistar? Eu estou pensando em você para celebrar a vitória que eu vou te entregar. Fala assim comigo: eu estou recebendo hoje um renovo do Senhor. Você e sua casa vão viver este renovo em nome de Jesus. Fala assim comigo: eu quero viver este renovo, Senhor. E no versículo 9, Deus vai dizer assim, leia junto comigo, se vocês puderem colocar aí. Obrigado. Está escrito lá: então o Senhor disse a Josué: oxe, terra, removi de vocês a humilhação sofrida no Egito, por isso até hoje o lugar se chama Gilgal. Fala assim comigo: Gilgal é o fim da vergonha. Deus levou eles para aquela nova terra, dali eles iam entrar em Jericó. Deus estava removendo a vergonha. Fala assim comigo: Deus removeu toda a vergonha. Não, está muito devagar. Levanta a sua mão e fala assim: toda a vergonha que eu vivi até hoje, Deus está removendo. Você não vai entrar para um novo tempo, um novo ciclo da tua vida junto com a vergonha e humilhação que você vem sofrendo. Deus está dizendo assim: eu estou removendo toda a vergonha. Vergonha dentro de casa, vergonha na família, vergonha na sua vida. Deus está dizendo assim: eu estou removendo. Eu renovei teu espiritual, eu estou mudando você de novo, eu estou transformando você de novo, eu estou removendo a vergonha. E agora eu quero que vocês celebrem a Páscoa, porque até então nunca alguém havia, depois do Egito, celebrado a Páscoa. Eles celebraram a Páscoa só na saída, no Êxodo. Os judeus até hoje celebram a Páscoa, mas eles estão lembrando do Êxodo, do que Deus fez. Então Deus fala assim: olha, lembra, eles não mais celebraram a Páscoa, pararam. E Deus está dizendo assim: celebre de novo a Páscoa. Agora vocês vão celebrar em Gilgal. E o que seria isso para mim? Celebrando a bondade de Deus na sua vida. Deus estava dizendo assim: vocês nunca mais, escuta isso, gente, guarda isso com você. Isso não é uma ameaça, mas é Deus fazendo vocês lembrarem. Nunca mais esqueçam
do que Deus fez na tua vida. Todo ano, faça um culto de ação de graça na sua casa, agradecendo pela bondade de Deus. Tem aquele louvor, bondade de Deus, não tem? Eu não vou cantar não. É o louvor que marcou a vida da minha esposa e a nossa vida, todos esses anos. Esse é o louvor. E nós vamos fazer um culto de ação de graças. Aqui vocês estão vendo, Deus manda celebrar a Páscoa. E por que Gilgal na nossa vida? Porque até hoje eu e você podemos estar vivendo só da provisão. Maná, o pão diário. É aquilo que vem por dia, não é aquilo que vem por mês. Você amanhece e não sabe o que você vai ter de manhã, mas de repente Deus manda maná. Maná significa o que é isto? Quando Deus mandava o maná no deserto, o povo olhou e disse: o que é isto? Estavam perplexos, o que é isto? Era algo sobrenatural, mas era só por dia. Então até Gilgal foi o maná, gente. Por isso que eu estou dizendo para vocês, pegue esta palavra. Tem famílias que até hoje estão só comendo maná, não sabem o que vai ser amanhã. Mas quando eles chegarem em Gilgal, versículo 12 do capítulo 5 diz: um dia depois de comerem do fruto da terra, o maná cessou. Já não havia mais maná para os israelitas, e naquele mesmo ano eles comeram o fruto da terra de Canaã. Fala assim comigo: Gilgal, lugar de provisão. Acabou o tempo do maná. Agora chegou o tempo de você comer o fruto que é teu. Sabe aquelas sementes que você semeou com lágrimas? Salmo 126. Agora Deus está dizendo aqui: agora o fruto está lá te esperando. É hora de você comer o fruto. Chega de maná. Não que maná não seja bom, mas o maná era só para o dia e mesma coisa. Você teve que abrir mão de muita coisa que você tinha costume de comer antes, porque você só podia comer o maná. Você teve que abrir mão de muita coisa que você gostava de vestir. Você teve que abrir mão. Você teve que abrir mão de muita coisa na sua vida. Passeios que você gostava de fazer com a família, você teve que abrir mão, porque você está vivendo na época do maná. Só que agora Deus fechou o Rio Jordão, o povo entrou em Gilgal, e agora o maná para. Deus está dizendo assim: está vendo? Você conseguiu. Você conseguiu. Você não desistiu. Parabéns. Você não saiu da minha casa. Você não abriu mão do chamado. Você não abriu mão daquilo que eu te levantei para ser. Agora, vem para o melhor. Porque agora chegou o tempo do Gilgal na vida desta igreja. Tem glória a Deus da igreja e fica de pé, por favor.